Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada é Rafaela Gomes. Ela que é administradora e gestora financeira e veio aqui hoje trazer várias dicas para você que está em casa. Seja bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar em Caruaru, a cidade que eu amo. E estar aqui e falar sobre finanças, compartilhar conhecimento, para mim é muito importante. Eu sempre digo, conhecimento não se guarda, ele tem que ser compartilhado. Então, estou aqui para poder dar várias orientações para você, mãe, que é atípica. Então vamos lá, começando primeiro, quem é Rafaela Gomes, né? A gente precisa conhecer um pouquinho sobre essa Rafaela. Eu conheço já um pouquinho sobre ela, uma pessoa divertida, inteligente e que gosta de passar realmente esse conhecimento. Então, mas fala aí um pouquinho, quem é Rafaela Gomes? Rafaela, primeiramente, é cristã, filha de um Deus maravilhoso, mãe do Gabriel, de 15 anos, esposa do Anderson. Sou, vamos dizer, aquela mulher que gosta de compartilhar conhecimento, as pessoas que estão ao meu redor. Não gosto de estar só, sou muito extrovertida, comunicativa, gosto de compartilhar, gosto de ajudar, gosto de orientar, tanto que há 4 anos oriento mulheres, né, a fazer negócios através de finanças. Então, essa é a Rafaela, filha também, mãe, esposa e trabalho na área financeira já há 20 anos, já estou com 40 já. E há Nem 20 parece, anos nessa né? área. Nessa área. Mas eu amo de paixão. Então vamos lá, Rafaela, o que Vamos é que a embora. gente pode agregar na vida dessas mães atípicas, que a gente vai falar a maior parte do público para esse público atípico. Então, passando um pouquinho do conhecimento que a Rafaela tem de finanças. Conta aí um pouquinho como foi que a finança entrou na tua vida, para que elas também possam entender, né, a importância de ter esse conhecimento financeiro na vida de todos nós. E depois a gente vai um pouquinho dar dicas para essas mães aí, com a experiência de 20 anos que a Rafaela tem. Então, a finança entrou de uma forma sem eu esperar. Foi meu primeiro trabalho. Minha mãe disse: o primeiro trabalho, ele sempre aporta para os outros. Então, escolha bem seu primeiro emprego. Então, entrei na Fininvest com 19, 20 anos de idade, estava já no segundo período da faculdade de administração. E aí não saí mais, né? Saí da Fininvest, estou na instituição financeira. Não foi de uma forma tão fácil, porque eu nunca fui organizada. Então, sempre tive uma família que gostava de gastar. Eu lembro que minha mãe muitas vezes recebia o 10º e dizia: bora sair para gastar, bora ir para um restaurante. A gente ia para um restaurante e eu lembro que ela gastava o dinheiro inteiro. E uma frase que eu fiquei por muito tempo na minha vida: dinheiro não precisa guardar, ele não vai para o caixão. Então, aquilo para mim, quando o dinheiro entrava no meu bolso, era de uma forma que eu tinha que libertar aquilo de mim. Então, era aquela que tinha todas as cores de bolsa, passava nas lojas de sapato, as vendedoras: Rafaela, chegou sapato novo. Então, era aquela compulsividade. E eu só aprendi a fazer essa administração através das minhas emoções. Então, eu queria curar algo, as minhas emoções, eu não tinha tratamento terapêutico. Então, eu queria curar minhas emoções através de compras. Então, tem muitas mulheres que, infelizmente, têm assim, né? Tem um problema emocional, às vezes com o esposo, com mãe, com filho, e terminam gastando, e eu era uma dessas. Então, eu tive que aprender na dor a questão da gestão financeira, porque eu trabalho numa instituição, como é que eu vou ensinar algo que eu não pratico comigo? Então, há 8 anos, eu fiz essa virada de chave de realmente reduzir, depois de passar umas vergonhas, que minha mãe disse: como é que você trabalha num lugar e você ensina aos outros e não faz com você? Eu disse: não pode. Está sendo contradizente ao que eu faço. Então, foi que eu realmente virei essa chave, comprar só o necessário, ter uma reserva de emergência, construir um patrimônio. E, claro, né, cuidar da família, que é essencial. E meu esposo, ele foi meu primeiro mentorado. Quando ele veio para mim, eu disse: meu filho, como é que você vai casar com uma bancária desse jeito? Ele: mas eu sou desorganizada. Eu disse: você vai aprender a se organizar. E, graças a Deus, depois de muito falar, de muito organizar, ele é uma pessoa super, super extrema organizada. A gente construiu um patrimônio tranquilamente bem hoje. Ô, Rafaela, a gente traz muito essa cultura, né, de que dinheiro é sujo. Essa fala aí me fez me lembrar muita coisa que a gente traz da nossa... Assim, até porque acho que na escola, não sei hoje, pelo menos na minha época não tinha, não falava sobre gestão financeira, né? Não falava sobre finanças, coisas. Então, a gente vinha de uma cultura de que... até eu escutei até na igreja, falando que você falou que é cristã, que os ricos não vão entrar no reino do céu, então a gente, que dinheiro é sujo, que feito você falou, quando a gente morrer não vai levar. Então a gente traz muito essas crenças, essa estrutura cultural. Então hoje a gente vai trazer aí, vamos tentar quebrar um pouquinho, né, dessas crenças para essas mães que estão em casa. Eu acho assim, inclusive hoje antes de gravar, eu estava conversando até com o pessoal lá fora sobre isso.
Não é a questão, às vezes a gente acha também que guardar algo, comprar algo é uma coisa fútil, né? Uhum. De que você, sei lá, por querer ser mais do que o outro, então a gente também traz muito isso e que mexe com essa emoção aí, que inclusive é importante a gente falar, né? Que eu costumo dizer que tudo na nossa vida é emoção. É. Tudo é baseado na emoção, até saber que eu tenho dinheiro ou não ter dinheiro, ser próspero ou não ser próspero, está voltado a essa emoção. Então vai ser muito bacana esse conteúdo de hoje, vai ser muito rico para essas pessoas que estão em casa. Então vamos embora. Vamos falar aí um pouquinho sobre essa finança. Fala aí um pouquinho primeiro de como foi essa reorganização nesses 8 anos de Rafaela, porque Rafaela, nada melhor, né, do que a gente dar o nosso exemplo de como a gente pode superar e o outro também tem, mesmo que seja difícil, tem esses desafios, mas que também consegue se superar. Exatamente. E minha vida antigamente era bem mais tranquila, né? Morava com minha mãe e com meu filho. Até hoje eu disse, era para eu ter muito mais dinheiro guardado. Mas eu digo hoje que se eu não tivesse passado pelo processo, não estaria aqui eu falando de coisas. Ah, Rafaela, mas tu passou por isso? Eu ia dizer não. Rafaela, você passou por isso? Passei. E não tenho vergonha de dizer, porque essas mulheres que são endividadas, que não conseguem guardar, elas se conectam. Poxa, a Rafaela conseguiu. É fácil? Não vou dizer que é. Gente, foi uma fase difícil, porque eu não podia libertar isso para ninguém, não podia falar para minha mãe, foi meio com conhecimento próprio, que eu já tinha, claro, né, já estava com a faculdade de administração formada e já estava com um longo período já em contábeis. Então, essa virada de chave foi depois que eu parei. Que patrimônio, que legado eu vou deixar? Eu já era mãe, Gabriel já estava com uns 10 anos, mais ou menos, que eu, 10 não, perdão, com 5 anos, mais ou menos, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou deixar para o meu filho? Uma dívida? Deixar, Rafael, Gabriel, tua mãe faleceu. Sim, ela deixou o que para mim? Nada construído. Quem foi minha mãe? Ela pensa, não, minha mãe foi uma pessoa que deixou um patrimônio, que muita gente pensa assim, quando eu morrer não vou deixar nada para filho. Ele tem sim uma reserva. Que eu todo dia digo a ele, Gabriel, o dia que Deus me levar, você está bem guardado, tanto você como sua avó e meu esposo. Porque eu acredito assim no legado que você tem que deixar. Então, a minha preocupação foi essa, meu Deus, o que é que eu vou deixar para o meu filho? Só dívida? E é o que a gente deixa, o legado. O legado. Eu o fiquei nosso muito nome, a nossa preocupada. história. Então, eu disse, meu Deus, eu vou deixar o quê? Eu não tinha nada. Tinha bolsa, sapato, roupa. Eu disse, não, que isso vira trapo. Minha mãe sempre dizia, roupa vira trapo. Um dia isso vai se acabar e você vai deixar o quê? Aí foi quando eu realmente virei a chave. Reduzi, peguei meus cartões de crédito, tive que cortar. Minha mãe queria ficar, disse, não, mãe, eu prefiro cortar. Então, cortei cartão de crédito, não foi de uma hora para outra, que muita gente quer uma fórmula mágica. Chega para mim, Rafa, eu preciso de uma fórmula mágica para estar boa. Não é assim. Foi um longo tempo de eu parar de usar cartão de crédito. As meninas, Rafa, eu disse, não quero mais. Vendi algumas coisas que eu tinha, né? Fiz algumas rendas extras, vendendo roupa, sapato, que tinha coisa que estava na etiqueta, William. Tinha coisa que estava na etiqueta, mas era só o prazer de realmente gastar. E outra coisa que eu vou dizer, que foi Era uma falta. Uma falta. E outra coisa que eu digo que é a virada de chave quando eu comecei a fazer terapia. Para mim, a terapia, não é para mim. Eu sou ótima, eu tô maravilhosa. Aí foi com uma amiga disse, Rafa, faz terapia. Essa tua questão de gastar compulsivamente, tem alguma coisa aí? Eu disse, não, mulher, tô ótima, dinheiro foi feito para gastar. Dinheiro não dá em caixão. Então eu tava repetindo um ciclo da minha casa e já levando para o meu filho. Eu disse, vou entrar, vou tentar. Achei uma psicóloga no plano, estou com ela até hoje, 8 anos terapeutizada, e eu sempre digo a todo mundo, quando eu falo de dinheiro, dinheiro é emocional. Não tem aquela pessoa que diga que é organizada e está com as emoções, que não dá. Porque quando você está muito eufórica, mimimei, vai para o shopping. Rafa, eu estou numa angústia, vai para o shopping, vai gastar. Então, se você não está com as emoções equilibradas, não dá certo. Então, minha virada de chave foi quando eu voltei a fazer terapia. E quando você também nem conhece o que sente. Né? Exatamente. Que é isso que muitas das vezes está faltando no outro, é conhecer o que está sentindo. Inclusive, tem uma palestra que eu falo sobre isso, as 4 emoções básicas, universais ou primárias que a gente tem que conhecer, mas existem outras emoções, né? Hoje são 27 emoções catalogadas que muita gente nem conhece, e nem sabe o que está sentindo, acha que é uma coisa e é algo totalmente diferente. Então, veja o quanto que é importante a gente saber o que a gente sente. Exatamente. Foi primordial para mim essa mudança, essa questão da terapia. E foi através disso, ela achava até engraçado.
Hoje a gente compara, né, o que era aquela Rafaela, eu chegava toda vez que eu ia para a terapia cheia de sacola. Ela, de novo, Rafaela, eu disse, não, mulher, só foi um sapatinho, uma bolsinha, só uma blusinha. Aí, quando passar dos anos, ela, quem eras tu? Hoje tu não vem com bolsa, e quando eu venho uma sacola de fruta, coisas para casa. Quem eras tu, Rafaela? Tu vinha cheia de sacola de todas as lojas, hoje tu é outra mulher. Depois da terapia, eu digo, terapia é vida. O meu autoconhecimento é o primeiro passo para essa mudança de chave. E reconhecer que o dinheiro não é uma coisa ruim, não é uma coisa que a gente tem que jogar ali fora. Dinheiro é bom, mas não é só isso. Ele é um acréscimo de muitas outras coisas. Mas o dinheiro é uma coisa boa e maravilhosa. É dela que eu construo meus projetos, minhas viagens, meu patrimônio que eu tenho hoje, dou um bom estudo a meu filho. Então, a gente tem que olhar o dinheiro e enxergar de uma forma positiva. Agora, tem que cuidar e mimar esse dinheiro para ele não escapulir de uma forma e dizer assim, que vá para o ralo. E outra coisa que eu acho muito importante e que eu não posso deixar de falar é que dinheiro ele tem que ser, ele é uma energia. Então tem muita gente que guarda. Não é que eu não possa dar. Dá uma parte. Eu sempre falo o poder da doação, o poder da gratidão. Rafa, mas eu não tenho. Será que tu não tem R$ 2, um abraço? Ir numa instituição, doar uma roupa, seu tempo. Tem gente que diz assim, o que eu tenho eu boto debaixo da gaveta, debaixo do sofá, debaixo do colchão e guarda aquilo ali. O dinheiro ele tem que ser energizado, ele tem que transferir sua gratidão para outras pessoas. Eu sempre digo, não é que você não tenha, você pode até não ter, mas dou outras coisas. O poder da doação para mim, eu acho que é um dos pilares para mim que é essencial, é doação e gratidão. É uma mão de via dupla, né? Exatamente. Eu também costumo dizer isso, eu tive o prazer de fazer com aquele Paulo Vieira, o Criação de Riquezas. Maravilhoso. E ele fala muito sobre isso, né? Eu fui para São Paulo no curso que ele fez lá em São Paulo, e ele fala justamente isso, essa via de mão dupla, dessa energia, de que é dando que se recebe. Ele até tem um gesto que ele fala, eu dou por essa, recebo por essa. Então, assim, é importante a gente trazer essa conscientização para que a gente possa quebrar nessas crenças e essa cultura que a gente traz da nossa infância, a gente pode até da geração mesmo que a gente carrega, né? Então, assim, falando um pouco sobre essa educação que hoje você disse que pode priorizar o seu filho, como é que foi também a Rafaela em relação a isso? Como é que foi? A Rafaela teve prioridades? Como é que Rafaela, o início da vida de Rafaela, para que ela chegasse a essa profissão e essa virada de chave? Porque isso faz parte da nossa história, né? A gente contar a nossa base. Como é que foi a nossa base? Eu acho que até me emociona, porque eu tive tenho duas mulheres que são empoderadas. Minha mãe hoje tem 73 e para a idade que ela é aquela mulher que vai e faz. E assim, algumas coisas eu tive medo. Ela disse, por que você não vai fazer? Você tem uma mãe aqui por trás que vai lhe ajudar. Quando eu descobri que foi mãe, eu disse, mãe, estou com medo. Ela disse, você está com medo de quê? É a pessoa que, na minha ausência, você vai estar lá construindo. Seja a mãe que eu fui para você. Eu fui criada com a tia, porque minha mãe trabalhava para poder pagar a escola, todo aquele processo. E aos 5 anos de idade, minha tia teve que se mudar para outro lugar. Eu fui com ela. Eu sei que entrei no caminhão de mudança e fiz, tchau, mãe. E ela, tu tá indo para onde? Eu vou morar com minha tia. E minha tia não deixou eu vir para casa da minha mãe. Então, minha mãe me vinha em 15 dias. E eu fui criada por ela, e assim, sorte eu tenho, porque nunca me faltou estudo. Estudei num colégio de bairro, até os 10 anos de idade, né, quando eu completei a 4ª série, só que eu vendia lanche com minha tia. Acho que naquela época eu tinha raiva, porque todos os meninos estavam dormindo para estudar, e eu já estava vendendo lanche. Era do Cais de do Derby até o Cais de Santa Rita, andando. Só era o tempo de eu chegar em casa, tomar um banho e ir para a escola. E assim, eu digo que foi uma escola para mim, porque aos 5 anos de idade eu já estava passando troco e vendendo lanche com minha tia. Eu lembro que eu tinha uma jaqueta que meu tio me deu, eu botava o dinheiro do troco nos bolsinhos e trazia a anotação do lanche. Então, assim, foi ali que eu perdi a vergonha, porque eu sempre fui tímida, por ser assim espontânea, mas foi um desafio muito grande. E minha tia disse, um dia você vai me agradecer de tudo isso que eu estou fazendo para vocês, mas eu não queria agradecer não, porque eu queria estar em casa assistindo Xuxa, eu queria estar em casa assistindo o Rá-Tim-Bum e ela não deixava. E aí, com os 11 anos, eu fui para uma escola de classe alta. Então, assim, era uma das negras únicas e de classe baixa. Então, fui muito discriminada. Teve uma menina que Deus a levou e disse, você não faz parte do meu turma porque você é de cor.
Então, aquilo, eu disse à minha mãe, eu quero sair dessa escola, por favor, me tire daqui. Então, eu estudei de lá de quinta até o terceiro ano, uma escola muito boa, tive uma base extraordinária. E eu lembro quando minha mãe dizia, eu pago sua escola, mas até me emociono, ela disse, já faz 6 anos que eu não compro roupa para mim, só para pagar sua escola. Eu até fico assim, porque hoje eu faço isso com meus filhos, eu dou uma escola boa, eu sei que a educação me fez virar a chave. Dentro de uma periferia, que eu residi muitos anos na periferia, negra, e hoje, graças a Deus, eu tenho estudo, estou formada em 2 faculdades, tenho 2 pós, dou isso ao meu filho de uma forma que eu disse a ele, o que você tem hoje, eu não tive nem a metade. Então, a gente já viajou, já foi para fora do Brasil, coisa que eu vim a viajar a primeira vez de avião, eu já estava com 26 anos de idade, e ele com 6 anos já estava viajando. Mas eu lembro muito bem o esforço que minha mãe fez para dar essa educação, e ela disse, conhecimento vai levar você muito longe. Não se importe com cor, não se importe de onde veio, mas se você tem conhecimento, eu nem acreditava nisso, mas se você tem conhecimento, você vai longe, e eu tô aqui para isso. É porque é a única coisa que ninguém toma da Não, gente, não, né? É o que a não. gente tem de conhecimento, e que bom que você entendeu, e ainda hoje você passa o seu conhecimento para outras pessoas, né? Sem E nenhum isso é a problema. gratidão. Sem nenhum problema, adoro. Isso me faz mover, estudar mais e ler e repassar sem problema nenhum. Eu acredito que o poder do conhecimento, ele expande a mente. E a partir do momento que ela expande a mente, ela não volta para o mesmo lugar. É isso. Então agora vamos para essa parte financeira. Aí o que é que a Vamos gente vai poder embora. deixar para essas mães atípicas, depois desse exemplo de vida, de toda essa experiência que você passou, né? Que as pessoas em casa também entendem que às vezes a gente está em uma posição, mas o que a gente passou e passa para estar naquela condição, né? E trabalhar com finanças, falar sobre finanças e trabalhar com finanças requer uma palavra que é muito importante, que eu queria que você falasse dela em relação à finança, que são as escolhas, né? A gente Uhum. tem muito isso em finanças, na parte, eu aprendi muito isso quando eu trabalhava também nessa parte de gestão financeira, que também sou formada em contabilidade, então a gente tem que ter escolhas e saber fazer essas escolhas. Então, dentro da finança, falar um pouquinho sobre essas escolhas, porque às vezes, e tem tudo a ver com o que você traz, né, que da emoção e também dessa escolha, você escolheu mudar, foi a primeira escolha que você fez, então, fala aí um pouquinho dentro dessa parte de finanças para essas mães que estão em casa. Mães, eu sei que não é fácil, né? Tudo que a gente faz, essa mudança, essa metanoia, né? Essa metamorfose, não é fácil. Eu digo que através da minha mudança foi através das minhas emoções. Eu precisava cuidar dela. Apesar de ter uma família, de ter uma base, mas eu precisava cuidar de mim primeiro. É sempre quando cai a máscara no avião, né? Cuida de você para você cuidar do Depois. outro. Então, como é que eu podia cuidar de uma mãe e de um filho se eu estava com as emoções abaladas? Então, eu precisei cuidar de mim primeiro, fazer essa virada. E eu sempre digo que finanças é uma escolha. Eu podia ter várias escolhas, eu podia voltar de novo a comprar tudo que eu queria, mas eu tenho projetos. Sempre eu digo, eu tenho sonhos, mas eu tenho metas e objetivos. Então, quando eu fiz essa virada, eu preciso ter meta, eu preciso deixar algo para o meu filho. Eu pensava, mas eu vou... Não, Rafaela, tu tem aquele sonho construído. Então, eu retrocedia. Quando eu ia no shopping, eu passava, Rafa, eu digo, não dá para mim mais. Eu tenho outras opções, eu tenho outras metas, eu tenho objetivos, né? Ou prioridades para poder fazer essa volta. Instagram tá cheio de informações, cheio de aplicativo para gasto. Então, a gente tem que pensar. Então, eu sempre digo, se você não tem metas e objetivos, Will, qualquer pessoa que chega, Will, bora fazer isso. Você, quando tá aleatório, bora! Mas naquele momento você diz, Calma. não. Eu sempre digo, o poder do não é libertador. Não, não é meu momento agora, porque eu tenho outras prioridades. Então, foi através das minhas emoções e o poder do dizer não. Lógico, de uma forma tranquila, de uma forma sadia. Até isso eu tive que aprender dentro da terapia, porque eu era um pouco grossa. Não vou não. Mas por quê? Porque eu tô afim. Não vou não. Não dá nesse momento, porque eu tenho meus objetivos e metas a serem construídos. Em outro momento, quando der certo, a gente vai. Mas esse poder do não é essencial para a mudança nessa questão financeira. Porque se você não tiver suas metas, infelizmente volta tudo ao normal, volta tudo à tona. Volta tudo a ser desconstruído. E tá muito voltado ao sonho, né? Que se não tiver a meta e o objetivo, vai ser só sempre um sonho. Exato. E aí vem, mais uma vez, lidar com a emoção, a frustração, Isso. a raiva, a tristeza. Então, veja o quanto que é um ciclo, tudo, por isso que eu digo, tudo é emoção. É emocional. Quando a gente entende que tudo é emoção, e o que é emoção, né? Então, isso é uma reação ao quê? Ao comportamento. E o que é comportamento? Então, tudo isso a gente tem que
ter bem claro dentro, no caso da Rafaela, e que deve ser assim para todo mundo, estou dando como exemplo você, a terapia. Veja o quanto que tudo isso é importante. Muito. Então vamos lá, dicas para as mamães e para todos que estão em casa nos assistindo. Gente, mulheres, principalmente as mães, né, atípicas, que é o esteio da casa muitas vezes, que eu sempre digo na questão bíblica, a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola, ela destrói. E muitas vezes ela diz, não, mas é meu marido que é o mentor da casa, mas você como mulher é o que você direciona. Lá onde na minha lá, eu e meu esposo que trabalham, mas eu que direciono, porque essa questão da sabedoria vem muito da mulher. Então, mulher, você que é mãe atípica, às vezes deixa para o esposo, mas você tem que dar o direcionamento do lar. Eu sei que não é fácil por questão de tempo, mas nossas 24 horas é igual para todo mundo. Eu sempre digo, eu sou uma agenda. Então, coloca as tuas prioridades. O que é que você quer deixar para o seu filho? É um legado ou são dívidas? Se você quer um legado de verdade para o seu filho, atente para a renda. Eu sempre digo, mas eu não trabalho, Rafa, é só meu esposo que é o detentor do lar. Então ajude ele, oriente ele com essa questão do dinheiro. Eu sempre digo a questão, o que é que você pode cortar? O que é que você pode reduzir? O que é que você pode substituir? Eu trabalho isso o tempo todo na minha casa. Tem coisas que a gente não consegue comprar naquele momento. Aí eu digo meu esposo, o que é que a gente pode reduzir? O que é que a gente pode cortar? E eu sempre falo, Rafa, o orçamento está curto, renda extra. Eu sei que como mãe atípica, eu sei que é diferenciada a questão de horário, por questão de terapia, mas sempre tem algo que você pode fazer. Eu sempre pergunto, o que é que você é boa? Rafa, todo mundo eu faço um bolo, minha filha, as vizinhas daqui amam, o cheiro aqui é incrível. E aí uma vizinha me dá um pedacinho do teu bolo, é delícia. Por que não vender um bolo? Eu sei que não precisa ser uma produção de 60, 100 bolos, mas será que você fizer 10 bolos, 20 bolos, a 20, 25 reais já é 250 a complementar no orçamento do esposo. Rafa, eu sou muito boa em fazer unha. Faça isso, Rafa, eu faço uma faxina aqui em casa. E quando vem alguém aqui em casa, gosta da minha faxina. Faz uma faxina. Eu sempre digo que não precisa ser algo extraordinário que vai tomar seu tempo todo. Mas aquele valor de 200, 300, 400 reais já livra um pouco do esposo. Rafa, mas meu esposo é um detentor, ele consegue realmente organizar tudo. Mas sobra algum valor? Não, Rafa, fica tudo muito apertado. Então, essa tua renda já é a construção, né? Uma viagem para o teu filho, até um valor que eu sempre digo às mães, faça um seguro. É muito importante. Muita gente só acredita na vida. E o pós? Eu penso, depois que eu partir, como é que meu filho vai ficar? E às vezes a gente não pensa nisso, só pensa no hoje e no agora. E o amanhã e o depois. E seguro de vida não é tão caro, Will. Pode ser que esse valor que ela esteja de renda extra, ela guarde um pedaço para a reserva de emergência. Eu sempre digo que coisas podem acontecer, questão até de saúde, questão até que aconteça alguma coisa dentro da família, e você tem aquela reserva. E a outra parte, um seguro de vida, porque vai que acontece alguma coisa com você, o esposo que é o detentor do lar, como é que fica esse rendimento? Rafa, mas eu recebo uma pensão, ou ainda não recebo, mas realmente a gente tem que ter essa questão de equilíbrio e poder fazer desse dinheiro girar e ajudar sim o esposo, mesmo ele sendo detentor, mesmo ele arcando com tudo, mas aquela valor que ela ganha de renda extra, ela pode fazer muito mais coisa dentro de casa. Eu acho que de toda a fala que tu trouxe, uma coisa muito importante que eu acho que a gente deveria trazer um pouco a fundo é o seguro, né? O seguro de vida, eu digo assim, por experiência, um pouco de experiência nessa área, que até pessoas que são milionárias têm seguro de vida, né? Até porque o seguro de vida ele não vai entrar no patrimônio, no inventário, né? Exatamente. Então, assim, é algo que acho que a gente poderia deixar para essas mães, que é algo importante, né? Para quem pensa, como você disse, quando eu for embora, como é que vai ficar? Né? Então, assim, acho que isso é muito importante para que a gente traga. E, mais uma vez, a gente traz nessa fala a crença. Veja, quando eu morrer, quero lá saber, quem ficar aqui. Né? Então, assim, mais uma vez, a gente pontua crença nessa fala. Então, fala mais um pouquinho sobre esse seguro de vida, como é que, em que pode ajudar elas, porque às vezes as pessoas também nem sabem o que o seguro pode trazer, né, de segurança para essas famílias. Eu sempre digo que seguro é seguro. A gente, como mãe, eu só tive essa vida toda de vida financeira, né, 20 anos já na área, mas depois que meu filho nasceu, que eu me preocupei, acredita? Porque eu achava que eu tinha que gastar.
gastar, e para quê? Deixar para quem? Deixar para quem? Deixar para quem? Mas a partir do momento que eu fui mãe, o pessoal diz, quando você é mãe, você muda. E eu não acreditava nisso. É a mesma... Não é. Então, a primeira coisa que eu fiz, mesmo já sabendo, dentro de uma instituição, o que eu posso deixar para o meu filho? Então, seguro de vida não é caro. Tem valores, lógico, né? Depende do patrimônio que você quer. Rafa, eu quero deixar 2 milhões de patrimônio. É diferente de deixar 500 mil, 300 mil. Mas você pode começar. Tem seguros a partir de 15, 20, 30 reais por mês. Então, Rafa, mas o meu orçamento está apertado. E aquela renda extra? Aquele bolo que tu pode vender? Aquela unha que tu pode fazer para realmente complementar? Porque nossos filhos são nossos legados. Imagina, eu vim a faltar e meu filho vai ficar como? Até para quem for cuidar, não tem renda. A Rafa vai ficar com a avó, certo? Mas ela vai sustentar como tua criança, né? Com alimentação, com roupa, com escola, com terapia, se não tem. Então, seguro é importante, sim. A gente, infelizmente, tem a crença, aqui morreu. Quem morreu, quem ficou que se vire. E não é assim. A gente tem que ter uma construção. Lógico, Rafa, eu não consigo pagar 500 reais no seguro. Então, diminui mais o patrimônio total, porque tem patrimônio de 200, 300, 100 mil que você pode deixar. Seguro acidente, tem de acidente, tem de morte natural, e a gente, mulher, tem a questão de câncer que pode ocasionar, a gente não sabe, e vinha a faltar isso, ter complicações, pode ser por morte natural. Rafa, eu não sei como é que vai ser meu amanhã, eu posso estar aqui, Will, e infelizmente aconteceu um acidente. Então, assim, é bom ter cuidado com o seguro, porque às vezes só cobre morte natural, e tu morre de acidente, não vai cobrir. Então é bom sempre deixar de uma forma geral e realmente fazer de um valor mínimo, mas não deixar de fazer. Não deixar, porque é essencial ter um seguro de vida. Eu sempre digo a todo mundo, façam. Façam um seguro de vida. Diga ali, não sou vendedora, não. Não sou vendedora, não, mas façam. Brincadeiras à parte, mas é verdade. É o olhar, né? Uhum. É essa crença ainda, essa estrutura cultural que a gente traz ainda muito forte. Rafaela, a gente também sabe que muitas mães, hoje o diagnóstico é que 86 mães, 86% dessas mães, elas são, né, abandonadas pelo seu parceiro. Então, assim, a importância de trazer essa visão do seguro de vida e também de dicas para que essas mães elas possam também saber se orientar, porque elas não vão ser só mãe, né? Elas vão ser mãe, vão ser pai, vão estar responsáveis pela parte emocional, a parte da clínica, que são as terapias, e também da parte financeira. Então, assim, compartilha aí um pouquinho, né, sobre dicas para que essas mães que são solo. Eu sempre digo assim, criar filho sozinha não é fácil. Gabriel foi criado só, e sempre bom ter o esteio do pai, mas acontece que, infelizmente, muitas mulheres são abandonadas. É uma triste notícia dessa porcentagem tão alta de abandono dos pais, mas... Estou falando no mundo atípico, tá? Não, no mundo dos pais mesmo, né? Tanto normais como os atípicos. Esse abandono, deixar uma criança que precisa ser cuidada, que precisa desse apoio, e da mãe também. Eu sempre digo que a criança atípica merece cuidado, e a mãe que também está ali merece também. Então, mãe, procure uma rede de apoio. É importantíssimo ter essa rede de apoio, porque eu sempre digo às meninas, antes de você ser mãe, você é mulher. Você precisa também se cuidar. E essa questão de renda extra é importante. Eu sei que muitas não têm tempo, mas sempre tem alguma coisa que pode se encaixar. Rafa, mas eu não tenho tempo de ir para uma palestra. Tem muita coisa no YouTube, Will, que pode realmente ajudar. Eu sempre digo, conhecimento gratuito tem em todo canto, lógico. Absorver de uma forma correta, saber se aquele vídeo é verídico, mas ela pode aprender assim, dentro do YouTube, dentro até do próprio Instagram, tem muitas pessoas ali que são boas, que podem dar essa orientação, mas eu sempre volto, no que você é boa? Qual o tempo que você tem? Rafa, eu só tenho 2 horas, 3 horas por dia, ou 5 horas por semana. Pega esse tempo, lógico, tem descanso, tem outras coisas para você fazer também, mas pega aquele tempinho que você tem para poder fazer uma renda extra. É uma unha, é uma faxina, é um bolo, é um doce, alguma coisa que você faz e se encaixa, que eu acho que tem que ser prazeroso. Além da renda extra, ela tem que trazer prazer, porque eu sempre digo que se não traz, aquilo não frutifica. E dinheiro é energia. Rafa, eu estou amando fazer isso, aquilo vai frutificar de uma forma tão boa que ela realmente vai crescer, tanto ela como mulher, como mãe, e ajudar o filho. E nessa questão que só, Rafa, conseguir dar uma sobra na questão do orçamento, faz o seguro de vida. É importante esse cuidado. Guarda uma parte, porque coisas podem acontecer, chama reserva de emergência, alguns falam da reserva financeira, o que seja, mas o importante é você ter esse dinheiro guardado, tanto futuramente, porque você vai chegar um momento que você vai faltar, né, vir a falecer, e esse seu filho vai estar guardado.
de uma forma de quem for ficar, geralmente os avós, ou um tio, o padrinho, o que seja, ele vai ter um respaldo financeiro, que é importante, porque a vida dele vai continuar. Não é porque, minha mãe faleceu, minha vida para, não. A vida também continua para essa criança e ela tem que também ter o mesmo esteio que ela teve antes, todo o cuidado e aparato, tanto financeiro como emocional. E veja o quanto é importante o conhecimento, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo nem sabiam dessa possibilidade. Eu jamais teria pensado, né, dessa maneira, de que poderia, mesmo faltando, deixar algo que pudesse dar uma continuidade com uma leveza à vida de uma outra pessoa. E vamos falar agora um pouquinho para esse pessoal também ainda nesse mundo atípico. Porque podem dizer assim, mas é muito fácil, Rafaela, falar, né? Então, assim, você tem como contar alguma experiência de pessoas que você mentorou, que seja desse mundo atípico e que hoje pensa de uma forma diferente, age de uma forma diferente, com uma questão hoje positiva de vida? Eu sempre, quando vou falar para as pessoas, perguntar na questão da mentoria, como é que estão as tuas emoções? Então, quem vem para mim geralmente está um pouco debilitado. Rafa, não tem solução. Rafa, minha vida não tem mais jeito. Eu digo, tem, eu já passei pelo processo. Aí eu sempre digo, não é fácil. Você tem que ter empenho, tem que ter determinação e olhar para trás aquela criança que vai dizer, mãe, eu dependo de você. Então, pelo menos, olhe por ela, por você primeiro, que é essencial, mas olhe para o legado que você vai deixar do seu filho. Então, assim, é necessário, eu sempre digo, olha, eu vou cuidar das suas finanças, mas tente cuidar das suas emoções. Alguns conseguem pagar a terapia, outras têm a terapia, institutos que possam ajudar essas mães, mas eu sempre reforço a questão das emoções, porque não adianta eu fazer toda a trajetória financeira, dizer ali onde tem que colocar, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e chegar um momento de muita euforia, gastar tudo no shopping. Gastar todo num bar, gastar todo em algum lugar. Ou tiver muito alegre, dizer, me mimei, né? Tem essa história, vou me mimar. Eu mereço. Eu mereço. Essa é a questão do merecimento. Não que eu digo, muitas Sim. vezes, mas dentro do meu orçamento. Mas tem gente que extrapola. Então, eu sempre digo, olha, a gente vai cuidar das finanças, mas bora deixar o emocional também encaixado. Então, não tem como cuidar de um se não cuidar do outro. Então, todas as mulheres, geralmente são mulheres, o meu público, que eu amo trabalhar com o público feminino, eu digo, como é que tá as tuas emoções? Rafa, tá horrível. Então, bora cuidar delas também. Para a gente conectar com a finança para dar o match perfeito. Um exemplo que você pode trazer de uma mãe atípica que você conseguiu, né, resgatar essa mãe aí que estava talvez perdida ou por algum motivo ela se perdeu, não só financeiramente, mas também dentro dessas emoções. Eu tenho um exemplo de uma amiga, que ela é mãe atípica, e ela veio para mim bem debilitada. Então, Rafa, bora tomar um café? Eu disse, vamos conversar. E eu disse, tu é muito boa no que tu faz. Por que tu tá se perdendo? Então, assim, ela estava muito presa, né, como mãe, não digo nem presa, mas só focada em ser mãe. Eu disse, mas antes de você ser mãe, você é uma mulher e você é uma profissional. Então, volta, a gente resgatou essa questão que ela ama palestrar. E eu disse, volta que tem outras mães atípicas que vai escutar a tua voz também. E que precisa, e que precisa e se espelha. Porque muitas vezes a gente olha para o outro, mas diz, rapaz, ela é parecida comigo. Eu gosto muito dessa conexão com as pessoas que eu gosto. Ela é parecida comigo, vive a mesma jornada com a minha, porque eu também não posso. Então, você é um exemplo de ser uma mãe atípica. E por que não ensinar essas mulheres de forma de palestra, uma forma de conversa, de uma roda, de um hot seat, o que seja? Então, ela voltou. Ela está na área, eu sempre digo que ela está na área, ela é muito boa no que faz, mesmo tendo a gestão do tempo dela, né, de cuidar do filho, mas ela sempre arranja um jeito de poder falar, trabalhar com vendas, e ela sempre arranja um jeito de poder falar para outras mulheres que é possível também. Tudo é possível. Algo importante que você falou, que acho que poucas pessoas conhecem, gestão de tempo. Algo a pensar para que depois possa trazer para o ITEAC, essa gestão de tempo, é muito importante, principalmente para essas mães que têm, né, desafios diários todos os dias e realmente tem uma rotina bem corrida. Então, acho que depois, vou ficar devendo, o ITEAC vai ficar devendo, Rafaela vai ficar devendo, essa questão de gestão de tempo, que é tão importante para todo mundo, né, inclusive nesse mundo atípico. Eu te agradeço por compartilhar seu conhecimento para todas as pessoas que estão em casa. E também desejo você sabe que eu sou muito grata a você, quando você me chama de Rafa, se eu puder, vou, porque, né, então assim, eu gosto muito do seu trabalho, da sua mentoria, das suas palestras. Sou grata a você por ter também
contribuir daqui com o teu conhecimento aqui para o ITEAC, para essas mães, né, que você fez aqui uma palestra aqui no ITEAC para elas também, trazendo esse teu conhecimento, o conhecimento das tuas amigas também, o pessoal lá de Recife. Então, gratidão. E queria que você deixasse uma mensagem final para esse pessoal que está em casa, para essas mães, o quanto que elas são importantes, são fortes e que elas também conseguem mudar quando elas começarem a se ver, né, e saber lidar um pouco com essas emoções. Eu que agradeço pelo convite. E aí eu digo que é uma ponte muito pequenininha, Recife para Caruaru. Sempre gosto de estar. E assim, eu acho não. Seu trabalho é incrível. Eu acredito, eu tenho certeza que é a mão de Deus colocando sobre Amém. você. Que assim, a mãe atípica, ela às vezes é um pouco escanteada, né? Ah, eu tenho um filho atípico. Então, assim, essa questão do preconceito ainda um pouco que existe. E o porquê não disseminar esse conhecimento, de poder ajudar. Quando eu me fez esse convite, eu disse, claro, irei sim. Porque além de eu compartilhar meu conhecimento, por que não compartilhar o conhecimento para uma mãe atípica? Que ela também é mãe da mesma forma, indiferente de ser mãe de um filho típico ou não, a forma é a mesma de gerir o dinheiro. Então, assim, eu digo para você, mãe, não é fácil, mas eu digo que não é impossível. Eu consegui, outras mães também conseguem. Então, pode contar comigo. O Instituto ITEAC tem o meu carinho. Eu digo que é importante demais estar aqui. E sempre na nossa jornada, eu sempre digo, o Will vai estar comigo. E quando ela fez, Rafa, esse convite, claro que eu vou para Caruaru poder falar para você, mãe, que é importante essa gestão financeira. Cuide do seu legado, cuide dos seus filhos. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, por tempo, por conhecimento, mas saiba que sempre tem uma orientação, um instituto aqui de Will, aqui em Caruaru, para ajudar você. Rafa, mas eu preciso de mais conhecimento. Estou aqui realmente para poder ajudar essa mulher. Não tenha nada que eu não saiba que eu não possa compartilhar. E pode contar comigo sempre. Eu queria deixar um pensamento através dessa tua fala para o pessoal que está em casa. Qual a história que você quer deixar? Qual a história que você conta sobre você? A gente tem um hábito de deixar o outro contar a nossa história. Você está contando a sua história? Você mesmo é o autor da sua história? É importante essa reflexão. Então vai ficar para vocês em casa. Muito obrigada, Rafa, gratidão. Obrigada, e até o próximo episódio.